Bom, nessa quarta aula, tá? Nesse quarto vídeo aqui do nosso tutorial, a gente agora vai estar criando os componentes, tá gerando os componentes por meio do Angular, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa abrir o nosso prompt de comando, o que vocês desejarem. Lembrando que para gerar os componentes do Angular, a gente tem que estar dentro da pastinha front, senão não funciona, se estiver fora não vai funcionar. Então a gente vai criar aqui três componentes. Como a gente está trabalhando com CRUD, a gente vai precisar criar componentes de adicionar, de editar e de ler. Tá? Só que o que eu vou fazer? Eu vou criar esses componentes em inglês. Tá? Então eu vou explicar daqui a pouco o que seria cada um deles. O add, o get e o edit. Tá? Então vamos lá. Então, qual seria o comando para poder gerar um componente Angular? Então a gente digita ng G, C de component e o nome do componente. No nosso caso, como a gente está trabalhando com funcionários, né? Então vou botar assim, ó, func dash add, ok? E eu vou botar aqui um spec igual a false para poder estar gerando aqueles arquivos de testes para a gente. Então vou dar um enter. Ele vai gerar para a gente aqui o componente adicionar funcionário. Eu poderia... Não, vamos deixar como... Vamos só fechar aqui, peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos botar emp de... Não, vamos deixar funcionário mesmo. Vamos deixar funcionário, até porque a nossa classe vai ser funcionário. Vamos deixar como funcionário mesmo. Vamos dar um enter. Beleza, criou aqui. Se a gente voltar aqui no nosso projeto, aqui no front, dentro de source e app, ele criou aqui o func-add. Dentro de func-add, ele criou três arquivos. O CSS, o HTML e o TS. Então, a gente vai precisar sempre desses três aqui. Agora, vamos criar o edit. Então, a mesma coisa. Só que aqui eu vou chamar de edit. Criou também. E aqui eu vou criar o get, que seria para a gente o buscar. Vamos criar aqui. E criou para a gente aqui os três componentes com seus respectivos arquivos. O func-edit com CSS, HTML, TS e o TS. O func-get com seu CSS, HTML, TS. E o add com CSS, HTML e TS. Agora, o que a gente vai fazer? O próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte. A gente precisa agora incluir esses arquivos dentro das rotas. Registrar registrar esses componentes na rota. Onde que a gente faz essa alteração? Tem um arquivo aqui dentro do Angular que se chama app.module.ts. A gente vai abrir ele. E a gente vai configurar ele aqui. Ó. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos incluir eles aqui. Inclusive, eles já foram até inclusos, ó. Já foram incluídos aqui. Se para vocês não estiverem, basta colocar. Ó, já está até incluso aqui. Só que a gente agora vai declarar aqui. Deixa eu ver se ele... Ok. Então vamos fazer o seguinte. Vamos escrever o seguinte. Const routes. Escrever routes é igual. A gente vai fazer o seguinte, vamos... A gente precisa... Deixa eu ver aqui, a gente vai precisar do ng module, tá aqui.
a gente precisa do roads. Então vamos chamar o roads aqui. Roads router module from Angular router. Vou fazer assim, melhor. App component. Perdão, não é aqui que a gente tem que alterar. Então, peraí, estou fazendo besteira. O arquivo que a gente tem que alterar, perdão, não é esse. Por isso que eu falei, tá estranho isso aqui. É app-routing.module.ts. Esse cara que a gente precisa mudar. Esse cara aqui a gente nem toca nele, tá? Perdão, pessoal. No caso, deixa eu até escrever aqui. Que é... E depois eu escrevo aqui para vocês que é o arquivo... Deixa eu botar aqui. Que é o arquivo app-routing.module.ts. Esse é o arquivo que a gente tem que alterar. Deixa eu só alinhar ele aqui. Botar aqui no tamanho 40. Deixa eu só pegar a descrição aqui. Arquivo, configuração de rotas no Angular. Beleza, então é esse arquivo aqui, app-routing.module.ts, ok? Inclusive vou estar disponibilizando esse slide para vocês no final do curso, se vocês quiserem dar uma pausa para poder dar uma olhadinha e tudo mais. Bom, então voltando lá, então vamos abrir aqui. Esse cara a gente não toca nele, A gente vai precisar desse cara aqui, o app-routing.module.ts. Então aqui a gente vai justamente importar os componentes gerados no Angular, tá? Então a gente vai colocar aqui em import. Vamos criar, botar assim, func add component from. Aí a gente vai botar aqui que ele está dentro de func add component. Ok, agora a gente vai importar o outro. Vou botar aqui func edit component. Nessa parte ele é bem parecido com Vue. Vue também trabalha da mesma maneira também. Para quem está trabalhando com migração de Angular para Vue, eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto fazendo migração de Angular para Vue e de início tive uma certa dificuldade porque o Angular de fato ele é bem verboso, mas quando você acaba pegando as nuances tanto do Vue quanto do Angular, acaba ficando bem tranquilo fazer essa migração. Nessa parte é muito parecido com o Vue. Vocês vão ver quando eu começar a fazer as videoaulas de Vue. Func get component from func get.component. Aí aqui a gente vai definir as nossas rotas. Então, vou botar aqui. Essa parte também é extremamente parecido com Vue. Então, vamos lá. Path. Qual é a path que a gente vai estar criando aqui primeiro? Vamos definir aqui... Deixa eu pensar numa rota que seja tranquila, né? Que não dê problema, né? Eu acho que a gente pode botar funcionário create.
Acho que vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Funcionário. E vou botar aqui create. E o seu componente. Um componente relacionado a ele, que no caso vai ser o add. Ok. Próxima rota. Vou botar aqui path funcionário edit. A gente vai editar pelo ID. Um componente que trabalha com essa rota é funcEditComponent. E por último, que vai ser uma rota default. Inclusive, o ideal seria ela ficar lá em cima, tá? As rotas default a gente sempre coloca lá em cima. Então, vou fazer o seguinte. Vou pular uma linha aqui. Botar path funcionário e só chamando o componente, vou botar uma vírgula aqui, que vai ser o get component. Deixa eu só confirmar aqui. Então, nós temos aqui as 3 rotas. Nós importamos as 3 rotas que nós acabamos de criar gerando os componentes. Aqui tem o funcEditComponent, o funcEditComponent, tanto que se a gente for lá, tá vendo, estão indo até o local certinho. Ok. Aqui eu criei as 3 rotas. Path funcionário, que vai ser para o getComponent, o create vai ser para o add, o edit para o funcEditComponent. Beleza. Então, tá pronta essa parte aí. O próximo passo agora que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente precisa, se a gente for dar uma olhadinha aqui, ó, quer ver? Uma coisa que é até interessante mostrar para vocês. Dentro do arquivo app.component.html, vocês vão ver esse cara aqui, ó. Essa diretiva aqui chamada router outlet. O que significaria esse router? Esse router, ele mostra para a gente que, de fato, a gente vai começar a trabalhar com as rotas da nossa aplicação, que a gente definiu lá no app.ts. Tá? Inclusive, deixa eu só ver aqui uma coisinha para vocês. Eu vou estar disponibilizando este link aqui. É muito importante vocês sempre darem uma olhada em tudo que eu tiver diferente aqui que eu colocar, vocês sempre olharem a documentação do Angular. Então aqui ele vem dizendo o que seria o router outlet. Ele trabalha com a questão de rotas, né? E tem aqui como é que você pode estar trabalhando com ele. As suas propriedades, aí tem as propriedades do router, que tem o output active, isActived. É como você pode estar trabalhando com router, como é que você deve declarar esses routers, né? Então, eu sempre sugiro a todos estarem dando uma olhadinha na documentação do Angular. Inclusive, a documentação do Angular é uma documentação sensacional. Pena que ela não está em português, mas dá para entender muito bem. Tá, pessoal? Eu vou estar deixando aqui, ó, não aqui, mas eu vou estar deixando no link da descrição desse vídeo a respeito do router outlet. Tá? Lembrando que ele está aqui dentro de appcomponent.html. A gente vai estar tirando esse cara todinho e vai estar criando a nossa própria navbar na unha, pode-se dizer. Tá bom, pessoal? Vamos só rodar a aplicação para ver se ela está quebrando em alguma parte. Dessa vez eu vou executar o comando ngserve.
Lembrando que esse comando ele tem que ser executado dentro da pastinha front. Se estiver fora, não vai executar, vai dar erro. Vamos ver se está tudo certinho. O ideal é a gente programar junto com essa página estando aberta, né? Senão dá problema. Esperar um pouquinho. Vai compilar. Ok, agora está buildando, vai chegar aos seus 100%. Vai abrir um browser no localhost 4200, que é onde a gente justamente vai estar... Toda vez que a gente for fazer alguma alteração, a gente vai estar dando uma olhada nessa página. Então, compilou com sucesso, não precisa abrir o browser, ele automaticamente vai abrir o browser para a gente. Eu acho que no caso 4200. Beleza. Vamos ver se está tudo certinho. Opa. Então, não tem nenhum problema. Então, o que a gente desenvolveu até aqui não está dando nenhum problema. Lembrando que, desculpa, cometi uma falha aqui. Quando a gente digita ng serve -o, o -o significa que eu quero que ele execute, quero que ele build e execute a aplicação Angular e abre o browser. Quando a gente só digita o ng-serve, a gente tem que estar abrindo o browser de maneira manual. Se digitar com -o, ele abre automaticamente para a gente. Tá? Então é isso, pessoal. Então, na próxima videoaula, a gente vai estar já criando, tirando essas imagens aqui da página do Angular. A gente vai estar tirando tudo isso aqui. E já vai estar colocando uma navbar aqui para poder já começar a brincar com a nossa aplicação. Está criando uma navegação na nossa aplicação no Angular. Beleza? Então, até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau.